Olá, alunos da primeira série. E aí, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, sobretudo, nesse momento que estamos passando, momento atípico da nossa vida, da nossa história, né? Eu sou o professor Denilson, é um prazer, uma alegria, uma honra, uma satisfação tê-los aqui nesse momento de aula, de reflexão e de conhecimento, aquisição de conhecimento. Então, eu peço de você motivação, entusiasmo, empenho. Assistam a videoaula até o final e se empenhem na dedicação a esse assunto, tá bom? Nosso tema hoje, nós vamos tratar da cosmologia, isso mesmo, a questão da arque. O que é isso, professor? É como se deu a origem das coisas. Devo dizer para vocês que os primeiros filósofos estavam preocupados com uma questão essencial da existência humana, podemos dizer assim. De onde vêm todas as coisas? De onde surgiu? Qual é o elemento primordial? E os filósofos da natureza, eles se dedicaram em responder essa questão. Olha como o assunto é bacana, envolvente, interessante, até porque todos nós queremos saber de onde vêm todas as coisas e, sobretudo, do ponto de vista da filosofia. Tá? A filosofia é esse amor pela sabedoria, pelo conhecimento, e o conhecimento filosófico ele é envolvente, ele é empolgante porque trata questões existenciais do ser humano. Então, tudo que toca a vida do ser humano pode ser envolvente. Essa é a palavra. A gente se envolve quando a gente compreende, quando a gente entende, a gente gosta e passa a se dedicar. Por isso eu peço a você, se empenhe em compreender e em entender. Porque uma vez que você compreende, uma vez que você entende, você vai gostar e vai até interagir mais com o professor. Experiência própria de alunos meus que achavam que filosofia não servia para nada. Quando ele descobriu que a filosofia tem tudo a ver com a vida dele, passou a interagir, a perguntar, a se dedicar mais. E a gente vai adquirindo conhecimento, né? Um dos valores mais importantes na vida, na nossa vida, é a aquisição do conhecimento. O conhecimento transforma a nossa vida, amplia a nossa visão de mundo, nossa visão crítica. A gente fica mais perto da verdade, podemos dizer assim, da verdade mesmo, não de uma irrealidade que às vezes o mundo prega, a sociedade prega, mas saber de fato como as coisas acontecem na sua realidade de fato. Então, espero que vocês de fato estejam motivados e vamos correr atrás do conhecimento. Assunto: cosmologia, a questão da arque. Você vai encontrar esse assunto aí no livro didático de vocês, página 12 a 14, ok? E cosmologia é o estudo da ordem do universo, a forma como o universo está organizado, o mundo. Então, cosmo, universo ou mundo, e logia, estudo. Então, é o estudo do universo, ok? E a questão da arque, princípio. Palavra que significa princípio, tá bom? Os primeiros filósofos, eles tinham uma grande questão que estavam sempre se perguntando, né? Onde está a origem de todas as coisas, tá? Então, vamos acompanhar aí o desenvolver desse assunto nesses próximos 30 minutos. Revendo a aula anterior, turma, é muito importante, né? Muito importante, de uma forma muito rápida,
A gente vai rever aqui, é importante a gente rever, até para fixar bem as informações da aula passada e a gente não esquecer. Filosofia é a busca pela sabedoria, amor pela sabedoria. Então, a pessoa que gosta de conhecer, tem amor por nova descoberta, sede do conhecimento, de fato ela busca a sabedoria, o conhecimento. E a pessoa que ama busca o objeto amado. Então, na filosofia é isso, né? Se você tem o gosto, o desejo, o amor pela sabedoria e pelo conhecimento, então você vai buscar. Muito boa essa informação, né? E depois tem as características da filosofia. Envolve a argumentação, a investigação, a reflexão profunda, tá? Não é qualquer reflexão, é uma reflexão profunda do ponto de vista filosófico. Muito boa essa informação, né? Então, espero que esteja bastante clara também aí na sua memória. Depois a gente falou sobre os mitos, né? Os mitos, a gente viu aquelas personagens mitológicas lá da Grécia Antiga, que envolve, faz parte da nossa vivência também. A gente não vive sem a questão do mito. Tem na nossa cultura mesmo aqui, tem a questão das lendas, dos mitos, que faz parte da vida humana. Os mitos aparecem há muito tempo. Eles foram criados para justificar a existência de alguma coisa que os homens não sabiam a sua origem, tá? Como eu já falei para vocês em outros momentos, o ser humano ele tem na sua natureza, na sua essência, o desejo, a sede por descobrir as coisas. Por isso que o ser humano faz perguntas filosóficas: quem eu sou, de onde tudo veio, como é que o universo está organizado. Então o ser humano tem um desejo de querer sempre descobrir as coisas. E desde a narração mítica, os homens já se perguntavam e, na medida do possível, eles davam uma resposta. E a resposta são as respostas de fundamentação mítica que eles criavam, né? Eles criavam. Aí veio as lendas, as histórias e as fábulas. O homem se perguntava por que está chovendo, por que está relampejando. Ele ia buscar alguma resposta. Ele ia buscar alguma resposta para as suas indagações. E encontrou nas lendas, nas histórias, a sua resposta. Lógico que do ponto de vista do mito, a resposta não tem lógica nenhuma. Na visão deles existia um Deus da fertilização, digamos assim, que determinava que a colheita ia ser boa ou não. Então, o ser humano, para tudo que acontecia ao seu redor, era que existia um Deus que estava fazendo com que certas coisas acontecessem. Então, eram os deuses que determinavam e dominavam a vida do ser humano. Essa era a resposta mitológica. Lógico que depois, com a filosofia e as ciências, a gente tem-se outras respostas racional e científicas, ok? Mas vale dizer que o mito, o conhecimento mítico das coisas do universo foram as primeiras formas que existiram e existem ainda hoje para explicar a origem das coisas, o porquê das coisas. Vamos avançando. E depois nós vimos também as principais diferenças entre mito e filosofia, ok? Vocês podem perceber aí, mito fixa a narrativa no passado, filosofia se preocupa em explicar como e porquê no passado e no presente e no futuro. Olha como uma filosofia. Como, porquê? Mito narra a origem através de genealogias
e rivalidades ou alianças entre forças divinas e sobrenaturais. Olha essa concepção. E filosofia explica a produção natural das coisas por elementos e causas naturais e impessoais. Mito não se importa com contradições, com o fabuloso, o incompreensível. A autoridade é posta na confiança religiosa do narrador. Tá? Isso é uma característica do mito. Existem contradições, a pessoa não questiona nada, só aceita. Tá? Essa é uma característica do mito. Veja aí que não tem nada de lógica, nada de raciocínio lógico, de ciência. As situações ela era imposta e sem duvidar de nada. Filosofia totalmente diferente. Na filosofia não admite contradições, fabulação e coisas incompreensíveis. Exige explicação coerente, lógica e racional. A autoridade vem da razão, que é a mesma em todos os seres humanos, e não da pessoa do filósofo. Então tá aí as principais características do mito e da filosofia. Deu para relembrar? Acredito que sim. Então agora vamos entrar no assunto de hoje, cosmologia, a questão da arquê. Houve um determinado momento em que as teorias místicas não satisfaziam mais os gregos, tá? Os gregos. A resposta de caráter mitológico não estava mais satisfazendo as indagações dos primeiros filósofos. Alguns pensadores começaram a buscar explicações na própria física, natureza. Passaram a ser chamados de físicos ou pré-socráticos, ou naturalistas ainda. Então agora aqui nós vamos conhecer alguns filósofos pré-socráticos ou naturalistas ou físicos. Por que isso, professor? Porque eles tinham como objeto de estudo a própria natureza. A própria natureza. Essa é uma ideia muito importante e tem a questão de prova, tá, turma? Não esqueçam. E aí a gente vai descobrir a resposta que alguns filósofos deram para a origem de todas essas coisas. Importante dizer que eles estão procurando o arquê, a origem, o princípio das coisas do universo. E cada filósofo, a partir da sua observação, a partir da sua reflexão, chegaram a dar uma resposta. Tales de Mileto afirmava que a água era o princípio de todo o universo. Então pronto, olha aí uma ideia importante. Simplesmente por ele perceber que onde existe água existe vida, tá? Então olha, Tales de Mileto como colocando aí como princípio de tudo a água. Anaximandro de Mileto defendia que a arquê é o limitado, o indefinido, o indeterminado, o apeiron. Então, na visão dele, existia um ser todo-poderoso que deu origem a todas as coisas. Por isso que ele fala ilimitado, tá? Indeterminado, que ele chama de apeiron, ok? Para não esquecer. E vamos seguindo. Pitágoras de Samos acreditava que a origem de tudo são os números. Tudo pode ser quantificado, tudo pode ser numerado. Você está aí no seu quarto, na sua mesa, perceba que tudo à sua volta pode ter um tamanho, ter uma espessura, largura, altura, assim por diante. Então, e devo dizer uma informação importante, talvez você já saiba, é que Pitágoras é o pai da matemática. Então, olha aí, filosofia se misturando com matemática. É isso mesmo, filosofia é aquela ciência primeira. Então, tudo envolve a questão da filosofia. E olha como
Pitágoras, pai da matemática também, filósofo, na concepção dele, a origem de tudo, todas as coisas estava nos números. Muito boa essa informação, né? Heráclito de Éfeso concluiu que a guerra entre os opostos confere a ordem ao mundo. É o fogo, e o fogo é o elemento primordial. Olha aí, para Tales é a água. Heráclito, o fogo, é aquela força que faz gerar todas as coisas, tá? E ele fala também da contradição dos opostos, né? Dessa contradição vai gerar uma que ele chama que é o elemento primordial, tá? Então, veja aí a Heráclito dizendo que o fogo é o elemento primordial, ok? Empédocles, para ele, a física, a natureza tem 4 raízes que correspondem à sua origem: a água, o fogo, o ar e a terra. Botou colocar a terra aí, povo, tá? E a terra, tá bom? Então veja Empédocles já na sua análise avançando aí que a origem de todas as coisas estava na composição, na mistura entre os 4 elementos. Muito boa essa informação. Demócrito de Abdera afirmava que tudo que existe é composto de minúsculas partículas invisíveis, os átomos. Olha aqui a gente falando de átomo, né? O átomo de fato é isso. São pequenas partículas que não se pode ver a olho nu, como a gente chama, né? E essas partículas elas vão se unindo até formar uma substância, tá? Então tá aí as principais características dos filósofos da física ou os pré-socráticos, tá? Veja que todos aqui estavam estudando a natureza, tá? O elemento externo ao ser humano, o meio ambiente. Muito boa informação, né? Vamos prosseguir. Parmênides de Eleia. Para ele, a realidade é a identidade entre o ser, o pensar e o dizer. Olha como Parmênides ele já é mais profundo, né? Para ele, a realidade é a identidade entre o ser, o pensar e o dizer. Então, o ser, diante de um ser, diante de uma coisa, você analisa, você pensa, você raciocina e a partir disso você vai dizer algo. Por isso que cada filósofo ele vai partir de uma concepção, né? Tales de Mileto, para ele é a água, porque ele analisou esse ser água, tá? E a partir dessa análise ele pensou, refletiu e disse algo, e dizer, né? Dizer algo. Na visão dele, a água é o elemento primordial. E Parmênides disse que para ele a realidade é a identidade do ser, tá? Você pensa e dá um conceito sobre determinado ser, ok? Muito boa também essa informação. E aqui nós vamos agora adentrar numa outra concepção, tá? A retórica dialética. Nós estávamos nos pré-socráticos, a visão deles relacionada a physis. Agora nós vamos para a retórica e dialética de Sócrates, tá? Sócrates também é um filósofo clássico muito importante. Ele está entre aqueles filósofos clássicos da filosofia que a gente costuma dizer Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Esse trio formam de certa forma os filósofos clássicos, tá? E a gente costuma dizer que a gente não faz filosofia sem estudar esses clássicos da filosofia, que é muito importante. E agora nós vamos conhecer a filosofia dialética de Sócrates. O pensamento elaborado por Sócrates é considerado o macro da transição entre 2 modelos de investigação filosófica. O ponto principal, né, da transição entre 2 modelos da investigação filosófica.
visões cosmológicas deram lugar à investigação antropológicas, isto é, a pergunta recaiu sobre o ser humano. Olha aí, realmente, dois pontos muito importantes. Na visão cosmológica, os filósofos, eles perguntavam sobre a natureza, né? Existe a natureza, de onde tudo isso veio, qual é o princípio, qual é a origem de tudo isso. Já na visão antropológica, a pergunta já é para o próprio ser humano, né? Antes era exterior, agora é interior, voltado para o ser humano, tá? E Sócrates vai desenvolver uma reflexão muito boa sobre isso e vamos conhecer. Um questionador incômodo. Sócrates filosofava de um modo curioso. Ele dialogava pelas ruas de Atenas com discursos e interlocutores, aliás, com diversos interlocutores. Conhece-te a ti mesmo, essa frase famosa que ele pegou para ele. Por meio de questionamentos, ele levava seus interlocutores a refletir sobre a razão humana. Então, Sócrates, de fato, como filósofo, ele levava as pessoas a refletir sobre as questões essenciais do ser humano. Lembrando que a reflexão dele toda está voltada para o ser humano, tá? Envolvendo aí, sobretudo, a racionalidade. Por isso que é um questionador incômodo, né? A gente vai conhecer o método dele, que realmente vai nessa perspectiva, né? Mas devo dizer para vocês que é um incômodo que vale a pena. Vale a pena a gente se incomodar com certas questões humanas. Dialética socrática. Sócrates fazia do diálogo um instrumento de investigação e busca da verdade. Muito boa essa informação, turma. Sócrates fazia do diálogo. Então, o diálogo é um item primordial no pensar filosófico. É um instrumento de fato. A gente não faz filosofia, a gente não estuda filosofia sem dialogar, sem refletir com várias ideias e com vários filósofos. E isso vai ampliando o nosso conhecimento e a nossa sabedoria. Lembrando que o amado, quem ama, busca o ser amado, né? Quem ama, busca o objeto amado. Então, quem ama o conhecimento, quem ama a sabedoria, busca o conhecimento. E veja só, Sócrates está muito preocupado com a verdade das coisas, com a verdade. Existe também na filosofia, a gente vai estudar mais à frente, os filósofos chamados sofistas. Os sofistas, turma, só para dar uma informação importante para vocês. Uma informação importante. Os sofistas estavam preocupados em convencer através do diálogo, através da persuasão, através da argumentação, as pessoas com quem eles estavam dialogando, conversando. O objetivo dele, de fato, era só convencer, através de um bom discurso, de uma boa retórica. Eles não estavam preocupados muito com a verdade. O importante é convencer, tá? E é importante frisar também que às vezes de tanto a pessoa às vezes falar uma mentira e falar com muita convicção, com muita firmeza, de repente essa mentira pode se tornar uma verdade. Isso é uma frase de Aristóteles. Olha só, veja como isso é importante, turma. Aristóteles diz o seguinte, que uma mentira bem contada, bem fundamentada, pode se tornar uma verdade. Sócrates vai na contramão de todos eles. Sócrates, por isso que é um questionador incômodo. Ele vai na contramão de todos eles. Sócrates está preocupado de fato com a verdade, com a essência das coisas. A essência das coisas. As coisas de fato teriam que ser para ele
verdadeira e não constar nenhum erro. Olha só, olha como é bacana nós filosofarmos, porque realmente a gente vai perceber, entender que essas reflexões elas nos atingem diretamente, porque tem tudo a ver com a nossa vida, influencia a nossa condição humana, nossa razão humana, certo? E Sócrates ele vai utilizar de dois métodos que ele chama dialética socrática. Sócrates fazia do diálogo um instrumento de investigação e busca da verdade, através da ironia e da maiêutica. A ironia e a maiêutica são métodos muito atento para essa informação, maneiras para encontrar a verdade, tá? Para conversar com as pessoas, para dialogar. E Sócrates vai desenvolver a ironia. Professor, em que consiste a ironia socrática? Sócrates, ele estava preocupado com o que a pessoa já sabia. E através de perguntas, ele levava a pessoa a perceber que nada sabia. Por isso que ele tem aquela frase também famosa, né? Só sei que nada sei. Já virou assim, até algo senso comum, né? Mas faz muito sentido. Sócrates levava a pessoa a perceber a sua própria ignorância. A pessoa, ela acha que sabia de alguma coisa. Sócrates fazia ela perceber que nada ela sabia, certo? Através de perguntas. Sócrates, ele nunca respondia a pergunta das pessoas com quem ele estava conversando. Ele respondia com uma outra pergunta, tá? A pessoa perguntava de Sócrates: o que é o tempo? Sócrates devolvia a mesma pergunta: e você? O que é o tempo para você? Tá? O que é o tempo para você? Isso consiste na ironia socrática, tá? E a pessoa ia responder o que é o tempo, por exemplo, uma pergunta filosófica. Sócrates percebia que ela não sabia, porque a resposta dela era muito vazia, não tinha fundamentação. A resposta dela às vezes não era nem verdade. Então Sócrates levava a pessoa a perceber a sua própria ignorância, a perceber que não sabia ou que sabia muito pouco. Eu até lembro aqui de uma frase de uma pessoa que sempre ele dizia nas suas conversas e tudo mais que o que a gente sabe dá um livro. Então imagina que no livro tem muitas informações, então a gente já sabe alguma coisa. Porém, o que a gente não sabe dá uma biblioteca. Tá? Olha a diferença. Então, o Sócrates, em outras palavras, levava a pessoa a reconhecer que diante do conhecimento devemos agir com humildade, de entender, eu sei muito pouco, mas aquilo que eu não sei é muito, e eu preciso cada vez mais estudar e procurar o conhecimento. Então veja como Sócrates, o conhecimento da ironia, ele levava a pessoa a realmente a ler mais, a estudar mais, a compreender mais, tá? Porque aquilo que ele tinha era quase nada diante daquilo que ele não conhecia. Então esse é um método que Sócrates usava para levar as pessoas a reconhecer sua própria ignorância, a reconhecer que precisa estudar mais, que precisa pesquisar mais e assim adquirir o conhecimento verdadeiro. Porque às vezes
a pessoa poderia até responder as perguntas de Sócrates, que Sócrates devolvia para a própria pessoa, mas respondia de forma errada ou não tinha consistência, não tinha fundamentação, tá? Professor, e o outro método, maêutica. A maêutica é outro método de Sócrates e maêutica significa literalmente tirar de dentro. Por quê? Primeiro que a mãe de Sócrates era parteira. Parteira, lembra do termo parteira que ainda existe, mas há alguns tempos no passado, não muito distante, eram aquelas mulheres que ajudavam outras mulheres a dar luz, tirar de dentro, tirar da barriga da mulher, maêutica. E Sócrates, ele se baseou no método, né, nessa atitude de sua mãe, para poder tirar das pessoas o que ela já tinha, as suas ideias, o seu conhecimento. Porque na visão de Sócrates, a pessoa já nasce com a capacidade, já nasce com o potencial. Sócrates, os professores, a escola só vai ser instrumento para fazer essa pessoa a desenvolver o seu potencial. Muito boa, né? Muito boa essa aula. Espero você ter compreendido. E aqui a gente finaliza. Muito obrigado. Um abraço do professor Denilson.